Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, que vai falar muito sobre desbloqueio do inglês, emoções, mente, tudo isso para ajudar você a se conhecer melhor e reconhecer por que será que este bloqueio do inglês está acontecendo na minha vida, hein? Muitas vezes as pessoas estudam inglês, elas sabem inglês, só que elas acreditam o inglês dela não é bom o suficiente. E muitas vezes essas travas, elas não estão no eu preciso aprender mais. Elas estão ligadas totalmente com essa parte emocional, que a mente dela entende de alguma forma algo que faz com que tudo trave na vida dela. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiana Moura, eu sou hipnoterapeuta e a minha especialidade é exatamente essa, desbloqueio do inglês, mas nessa parte emocional, para a pessoa entender que nem tudo é estudar mais. Eu faço isso porque eu fui professora de inglês e na época que eu dava aula era exatamente isso. As pessoas elas aprendiam, mas quando elas precisavam usar o inglês que elas sabiam, pronto, travava. E elas tinham qual a impressão? Ah, eu não sei nada de inglês. Inglês não é para mim. Isso não é verdade. O que elas não sabiam é que por detrás de tudo isso tinha uma parte emocional que estava abalada. E é exatamente sobre isso que nós conversamos aqui. Se você gosta desse conteúdo, já dá o joinha, já se inscreva nesse canal, já compartilha com pessoas que também não fazem ideia que o inglês bloqueado dele é emocional e não falta de estudar. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, estudar sempre, tá? Estudar é mandatório. Por quê? É através do estudo que você vai lapidar o inglês que você quer que fique um inglês bonito, afinal de contas, né? Estudar é sempre bom. Porém, muitas vezes você estuda e a coisa não flui, então tem que trabalhar o emocional, que aí é a minha parte. Então, o emocional bem trabalhado, com a estrutura cognitiva de estudar bem estruturada, o inglês flui. Mas o tema de hoje é um tema bem interessante, que pode ser óbvio, mas nem tanto. Hoje eu vou falar sobre o bloqueio do inglês. Ele pode ser um medo de ser rejeitado ou medo de ser excluído. Isso mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se a mente ela tem medo de ser rejeitada, se a mente ela tem medo de ser excluída, é porque de alguma maneira, em algum momento da vida dela, ela sabe o que é isso. A mente sabe o que é isso. Só que eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Às vezes, a gente acha que a gente se sentir excluído, ai, rejeitado, ai, é porque quando a minha mãe estava grávida, ela não me queria. Ai, é porque eu fui uma criança que fui adotada. Ou, ai, é porque eu fui criada pela minha avó, a minha mãe não tinha tempo para mim. Às vezes a rejeição nem vem nesse ponto, às vezes é uma coisa muito mais sutil e muitas vezes você não percebe. A rejeição, ela acontece, às vezes, não por alguém ter rejeitado a pessoa. Às vezes ela acontece pelo entendimento da pessoa em relação ao ambiente. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, porque é a minha vida, tá? O que acontecia comigo quando eu era criança. Eu sou de origem japonesa, e quando eu era pequena, na minha escola não tinham tantos japonesinhos, né? Japoneses, digamos assim. E na minha sala eu era a única japonesa. Então imagina você, a única diferente na sua sala. Como é que a gente se sente? A gente se sente excluída. É como se eu não fizesse parte daquele grupo, porque aquele grupo é diferente de mim. Olha só a exclusão, como é que vem. Olha só como esse sentimento de rejeição, ele vem. Isso também pode acontecer em famílias, em lugares em que a mãe às vezes elogia só um filho, às vezes o filho é brilhante, fica assim, nossa, Joãozinho, você só tira 10. Nossa, Joãozinho, a sua letra é maravilhosa. E aí tem o Pedrinho. O Pedrinho ele não é um mau aluno. Ele não tem letra feia. Mas como o Joãozinho ele é brilhante, o Pedrinho não recebe tanto elogio. Neste momento, o Pedrinho, que não é burro nem nada, se sente excluído, rejeitado. Então, para você entender que muitas vezes a sua trava do inglês, ele não é porque você não está entendendo, porque você não aprendeu ou porque você não sabe. Ele está nessa identificação com a rejeição. Que a mente entende o seguinte: se
eu me senti daquele jeito quando eu era pequeno, isso me fez mal, eu não quero passar por isso, então eu fujo de ser rejeitado, eu fujo disso, e para isso, geralmente, a fuga dessas pessoas, o que é? Ser perfeito. Não, eu preciso ser perfeito, para que todo mundo me olhe e ninguém fale nada de mim. E aí vem aquele perfeccionismo. Mas esse perfeccionismo, ele está mascarado do quê? Rejeição, exclusão. Então, muitas vezes, o seu bloqueio em inglês, ele está ali. E quando eu estou falando nesse bloqueio, você percebe? Eu não falei de nada que alguém te excluiu, de que alguém te abandonou, nada disso. É uma percepção da pessoa em relação ao ambiente e que ela teve que passar por isso durante anos. E a mente dela entendeu o seguinte: eu preciso ser perfeita, eu preciso fazer tudo bonitinho para poder ser aceito, porque se eu fizer errado e tiver uma exclusão e olharem para mim e me colocarem de fora, a dor é grande. Então, o inglês faz isso. Então, eu vou te travar aqui para que você não prossiga. Faz sentido isso? Cris, existe alguma coisa que a gente possa amenizar isso? Um exercício, sim. O que eu vou recomendar para você fazer hoje? Uma coisa muito simples. A primeira coisa é: fecha os olhos e respira bem profundamente, umas 3, 4 vezes, até você estar mais relaxado. Em seguida, traz a sua imagem de criança. Você é criança, independente de como a sua mente vai trazer você. Traz você criança, às vezes alegre, às vezes mais tristinha, mas traz você criança. E imagina você falando com essa criança dizendo o seguinte: você é aceito, você é amado. E você é aceito e amado por mim. Quando a nossa mente acolhe a nossa própria criança, o que que acontece? A mente, ela dá o direito de você existir. E isso começa já a alterar todas as emoções em relação àquela criança ali dentro. É claro, não vai ser uma coisa exorbitante, mas vai ser uma grande ajuda. Essa primeira percepção, já de você saber que veio lá da infância, olhar para sua criança, sorrir para ela e falar assim: eu te aceito do jeito que você é maravilhosa, você é perfeita para mim e eu te amo muito, isso tudo já vai fazendo diferença. Então, faz esse exercício, é bem rápido, mas já vai trazer ali uma paz. Entenda o seguinte: a mente ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Fechando o olho, imaginando, você falando com essa criança, a sua mente acredita que aquilo é real e aquilo aqui dentro traz um alívio, uma transformação, uma leveza. Fez sentido? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal e, se fez sentido para você e você lembrou de outras pessoas, envia para elas também. Até a próxima semana.